Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a presença de todos e aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à 10ª sessão ordinária de 22 de junho de 2022. Em cumprimento à resolução número 115, convido o vereador Murilo para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis e sua glória. Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplendida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efsibá, e a sua terra Beula, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com uma noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso até que ele estabelecerá Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjani, presente. Jairo Leandro Durigan, presente. João Batista Paula, presente. José Aparecido Mendes Ramos, presente. José Carlos da Cruz, presente. Regina Aparecida da Silva Costa, presente. Renata Brigatti Alavarce, presente. Ronaldo de Oliveira Santos, presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus declaro aberto a sessão. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária de 8 de junho de 2022. Ata da 9ª sessão ordinária de 11 de junho de 2022. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 9ª sessão ordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pelo vereador José Aparecido. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Constatando a ausência da vereadora Renata, estando presentes os demais edis que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 8ª sessão ordinária realizada em 25 de maio de 2022. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 8ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade pelos presentes. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da 11ª sessão extraordinária realizada em 27 de maio de 2022. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 11ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 12ª sessão extraordinária realizada em 27 de maio de 2022. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, a ata da 12ª sessão extraordinária foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Dando sequência, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do requerimento número 11/2022, autoria da vereadora Regina. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, o requerimento número 11/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais matéria destinada ao expediente, a senhora presidenta suspende a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia. Reiniciando os trabalhos da ordem do dia, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum, declarou aberta a ordem do dia, solicitando ao mesmo que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 10/2022 e do parecer emitido pelas comissões colocada em discussão. O vereador José Cruz requeriu vistas ao projeto por uma sessão. Aprovado o pedido de vista pelo plenário. Não havendo mais matéria destinada à ordem do dia, a senhora presidenta declarou aberto o uso da tribuna. Nenhum vereador fazendo uso da palavra, a senhora presidenta encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidenta. Câmara Municipal de Mirassolândia, 11 de junho de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ata da 13ª sessão extraordinária de 17 de junho de 2022. Ata da 13ª sessão extraordinária de 17 de junho de 2022. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 13ª sessão extraordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa, ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e o segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pela senhora presidenta, que em seguida solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores José Cruz, Ronaldo e Renata, estando presentes os demais edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Solicitando ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 15/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei número 15/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 16/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Colocada em primeira discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em primeira votação, o projeto de lei número 16/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciação em regime de urgência dos projetos de leis número 15 e 16. Em seguida, encerra a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, 17 de junho de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 14ª sessão extraordinária de 17 de junho de 2022. Ata da 14ª sessão extraordinária de 17 de junho de 2022. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2022, às 19 horas e 20 minutos, no plenário da Câmara Municipal foi instalada a 14ª sessão extraordinária no ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência dos vereadores José Cruz, Ronaldo e Renata.
estando presentes os demais vereadores que assinaram o livro de presença. Atingido o quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 15/2022, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 15/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Seguindo, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei número 16/2022, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 16/2022 foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta encerra a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidenta. Câmara Municipal de Mirassolândia, 17 de junho de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 12/2022, autoria dos vereadores Regina e Murilo. Requerimento número 12/2022. Senhora Presidenta, senhoras e senhores vereadores. O vereador que esta subscreve com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo que elucida o seguinte. Em dezembro de 2021, foi aprovado por esta Casa de Leis a proposição 28/2021, que estabelece o convênio do município com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, gratificando por desempenho de atividade delegada aos integrantes da Polícia Militar. Assim, requer que nos informe se já estão exercendo as atividades gratificadas no município e quais os policiais militares. Justificativa. Esta edil reconhece que é de suma importância a atividade gratificada. Assim, busco saber se estes policiais já estão sendo recompensados pelos exímio trabalho. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelas referidas informações em forma de requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 15 de junho de 2022. Regina Aparecida Silva Costa, vereadora. Carlos Mendes dos Santos, vereador. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 13/2022, autoria do vereador Jairo. Requerimento número 13/2022. Senhora Presidenta, senhores vereadores. O vereador que esta subscreve com assento nesta Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requer à excelentíssima chefe do Poder Executivo que esclareça quais foram os critérios adotados para a contratação de profissionais para o projeto Ativação do Futuro. Justificativa. Este edil está sendo muito procurado pelos munícipes que querem uma resposta convincente, pois muitos citam o inconformismo com o senhor Joel Aparecido de Oliveira, que desde o ano de 2001 vem desenvolvendo um trabalho social no nosso município. Inclusive, já trabalhou sob a supervisão da atual prefeita, sempre desenvolveu suas funções com muita dedicação. Seu trabalho é reconhecido por toda a população mirassolandiense. Todavia, nos causa estarrecimento ao verificar que atualmente a administração pública, possuindo recursos financeiros para o desenvolvimento de um trabalho social, denominado Projeto Ativação do Futuro, contrata um profissional de São José do Rio Preto para supervisionar técnica de karatê, enquanto a nossa cidade possui um profissional de extrema competência e zelo para com as nossas crianças e adolescentes. Quero ressaltar que não discuto a capacidade do outro profissional, porém acho que devemos valorizar o que possuímos, haja vista que Joel sempre esteve à disposição para colaborar com os projetos sociais da nossa cidade e agora que há a oportunidade de ser recompensado por todo o seu trabalho, este infelizmente é desprezado e rejeitado. Isto posto, requeiro a mesa na forma regimental após ouvido o plenário.
oficiar a senhora prefeita municipal solicitando esclarecimento quanto aos critérios adotados para a contratação dos profissionais para o referido projeto. Plenário, prefeito Walter Lima, 20 de junho de 2020. Jairo Leandro Durigan, vereador. Coloque em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Eu só gostaria de falar algumas palavras. O requerimento foi muito bem feito e gostaria de falar só para dar um apoio para quem é do nosso município. Isso aqui já vem acontecendo muito. Os cantores da cidade estão tendo o apoio da prefeitura. Nada mais justo que a gente tem que apoiar o que é do nosso município. Então é isso que o intuito do nosso requerimento, para que desse um apoio, para que levasse o nome de Mirassolândia e o judô de Mirassolândia também, porque o Joel está sempre disputando o campeonato, que a gente sempre está vendo o pessoal disputando o campeonato, seria uma boa para levar o nome do nosso município. Por isso eu gostaria do apoio dos senhores. Muito obrigado. Eu vou estar usando aqui a palavra também. Eu quero agradecer, parabenizar, né, o vereador Jairo por estar fazendo esse requerimento. Tudo bem proposto, dentro da justificativa, mas eu quero ressaltar algo, né, enquanto a capacidade do nosso profissional que nós temos no nosso município. Seria até injusto, né, depois de tanto esforço, tanta dedicação, tanto empenho na caminhada aí do professor Joel, do início, da dificuldade enfrentada, né, e levou tantos nomes, tantos crianças e adolescentes, teve aí momentos, né, de trabalho, os pais responsáveis de elogios, e hoje não está presente no momento aí que o município tem condição de remunerar. Então, eu só quero dizer que a questão de quando uma associação, você foi trabalhada, Joel, foi muito bem, você trabalhou muito bem, você é um ótimo profissional. Você tem caráter, você tem igualdade, você tem as qualidades adequadas para um professor do nosso município. Isso eu não estou falando de mim, vereadora, mas de tantos pais de alunos, né, que não só eu sei, como os demais sabem aqui, que têm elogiado o teu trabalho e têm perguntado, sim, por que o Joel não está agora? O que está acontecendo, Regina? Então, é um momento bem proposto de um requerimento, né, para saber aí as alegações, quais são os motivos de você hoje não estar podendo exercer a tua profissão dentro do nosso município, dentro de um projeto que nós temos que pode ser remunerado. Então, se antes serviu, agora tem que servir também, né? Então, eu deixo aí o meu apoio, tá? E deixo aí o meu agradecimento ao vereador que se propôs a esse requerimento. E estou, né, completamente de acordo. Então, coloque em votação e aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 1/2022, autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 1/2022. Altera o artigo 1º da resolução número 111/2020 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 1º da resolução número 111/2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O prêmio por assiduidade mediante concessão de cesta básica mensal concedido aos servidores da Câmara Municipal através da resolução número 83/1999 será concedido mediante cartão magnético sob a denominação de cartão alimentação, no valor de R$ 500, devendo ser revisto anualmente pelo Poder Legislativo em caso de defasagem.
Artigo 2º. Integra a presente resolução o impacto financeiro orçamentário em anexo. Artigo 3º. As despesas que trata a presente resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de 5 de 2022, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal Mirassolândia, 26 de maio de 2022. Regina Aparecida Silva Costa, presidenta. Carlos Murilo, primeiro secretário. José Aparecido, segundo secretário. Exposição de motivos. O presente projeto tem como objetivo garantir a recomposição do poder econômico do cartão alimentação, defasado pela inflação apurada no último ano, de modo a garantir a aquisição dos mesmos alimentos e nas mesmas quantidades de outrora. A referida revisão não eleva gastos com o pessoal de que trata o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como não os majora para cima dos limites previstos na Constituição Federal, como demonstrado no impacto orçamentário que integra a propositura. Ante as razões expostas, solicitamos apoio dos pares na aprovação da medida. Mirassolândia, São Paulo, 26 de maio de 2022. Regina Aparecida Silva Costa, presidente. Murilo, vereador. Primeiro secretário. José Aparecido, segundo secretário. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 11/2022, autoria da mesa diretora. Projeto de Lei Complementar número 11/2022. Dispõe sobre a revisão anual geral do salário dos servidores da Câmara Municipal de Mirassolândia. Célia Aparecida Fiamém dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder a revisão geral ao salário dos servidores da Câmara Municipal, observando o período de inflação anual apurada pelo INPC, durante o período de 1º de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2022, que atinge o percentual de 9,28%. Artigo 2º. A revisão geral anual dos salários dos servidores atenderá ao que dispõe os limites estabelecidos pelo artigo 37, inciso 10 e 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, Plano Plurianual de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Integra a presente lei seu anexo 1º, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de 5 de 2022, revogadas disposições em contrário. Câmara Municipal de Mirassolândia, 26 de maio de 2022. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Carlos Murilo dos Santos, primeiro secretário. José Aparecido Mendes Ramos, segundo secretário. Exposições de motivo. O presente projeto tem como objetivo garantir a revisão geral anual referente à recomposição salarial dos períodos de 1º de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2022, equiparando a concessão das revisões asseguradas aos funcionários públicos municipais do Executivo Municipal. De acordo com o serviço do nosso denominado dinheiro, INPC, 9,28%, este limite para a concessão de revisão. Obrigado.
referente ao período acima exposto. O artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal prevê e assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sendo certo que a propositura em discussão prevê revisão e não reajuste salarial. Por fim, importa salientarmos que a revisão proposta não eleva os gastos com pessoal acima dos limites previstos pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado no impacto orçamentário em anexo. Razões pelas quais solicitamos apoio dos pares na aprovação da medida. Mirassolândia, 26 de maio de 2022. Regina Aparecida Silva Costa, presidente. Carlos Murilo dos Santos, primeiro secretário. José Aparecido Mendes Ramos, segundo secretário. Encaminha as comissões para emissão de parecer. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 17/2022, autoria Executivo Municipal. Projeto de lei número 17/2022, 20 de junho de 2022, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Compedec, do município de Mirassolândia e da outras providências. Célia Aparecida Fiamento dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Compedec do município de Mirassolândia, Estado de São Paulo, diretamente subordinado ao prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade. Artigo 2º. Para as finalidades dessa lei, denomina-se: primeiro, defesa civil, o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistência social e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. 2. Desastre. O resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Quarto, situação de emergência, reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos superáveis pela comunidade afetada. Quarto, estado de calamidade pública, reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive a incolumidade ou a vida de seus integrantes. Artigo 3º. A Compedec manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil. Artigo 4º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Compedec, constitui o órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. Artigo 5º. A Compedec compor-se-á de: primeiro, coordenador; segundo, Conselho Municipal; terceiro, Secretaria; quarto, setor técnico; quinto, setor operativo. Artigo 6º. O coordenador da Compedec será indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar as atividades de defesa civil no município. Artigo 7º. Poderão constar dos currículos escolares nos estabelecimentos municipais de ensino noções gerais sobre procedimentos de defesa civil. Artigo 8º. O Conselho Municipal será presidido pelo coordenador do Compedec e será composto por: primeiro, 2 representantes do Poder Público Municipal, indicados pelo prefeito; segundo, 1 representante do Poder Legislativo Municipal; terceiro, 1 representante do Poder Judiciário; quarto, 1 representante da unidade do Corpo de Bombeiros do município; quinto, 1 representante da Polícia Militar de Mirassolândia; sexto, 1 representante da Polícia Civil de Mirassolândia;
Sétimo, 3 representantes de entidades e órgãos não governamentais. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Municipal terão suplentes indicados junto com os titulares, escolhido entre seus pares. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Municipal terão mandato de 4 anos, permitida a recondução, ficando sua permanência neste órgão condicionada à sua efetiva representatividade pela qual foi designado. Artigo 9º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará nos assentamentos dos respectivos servidores. Artigo 10º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 dias a partir de sua publicação. Artigo 11. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, 20 de junho de 2022. Célia Aparecida Fiamém dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Justificativa. Não é essa. Sim. Não havendo mais matéria no expediente, suspenda a sessão por 3 minutos para a ordem do dia.
Reiniciando a sessão, solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjani, Presente. Jairo Leandro Dorigan, Presente. João Batista Paula, Presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, Presente. Renata Brigatti Alavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de resolução número 1/2022 e do parecer das comissões. Altera o artigo 1º da resolução número 101/2020 e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 3/2022, ao projeto de resolução número 01/2022. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de resolução em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas manifestações de nossa assessora jurídica para que, salvo melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Parecer. Aduz o projeto de lei a atualização inflacionária referente à concessão de cesta básica mensal concedida aos funcionários da Câmara Municipal, sendo de denominação de cartão magnético no valor de R$ 500 mensal, devendo ser revisto anualmente. No que toca à competência para a propositura no presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo por força do inciso 4º do artigo 8º do Regimento Interno. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Compete aos munícipes legislar sobre assunto de interesse local. Verifica-se que o projeto está acompanhado do impacto orçamentário, cumprindo, assim, os termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de resolução em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por essa egrégia Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 26 de maio de 2022. Assessora Jurídica, Cláudia Renata da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Dorigan, relator. Carlos Murilo dos Santos, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Murilo dos Santos, relator. Jairo Leandro Dorigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 11/2022 e do parecer emitido pelas comissões. Dispõe sobre a revisão anual geral do salário dos servidores da Câmara Municipal de Mirassolândia. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 11/2022, ao projeto de lei complementar número 11/2022. Propositura. O projeto de lei complementar número 11/2022, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal. Assunto. Dispõe sobre a revisão geral anual ao salário dos servidores públicos do Poder Legislativo, em 9,28%. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei complementar em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto referido do parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações de nossa assessora jurídica, para que, salvo melhor juízo, entendemos que
propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por esta Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer Projeto de Lei Complementar número 11/2022. Parecer. Primeiro, preâmbulo. Aduz o projeto de lei complementar a revisão salarial dos 2 funcionários do Poder Legislativo, do teto de 9,28%, referente à inflação apurada no período de 1 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020, a 1 de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2022, período em que não houve reajuste salarial. Todavia, a revisão visa exclusivamente equilibrar o poder de compra, pois é notório a crise financeira que encontra o país. Análise jurídica do projeto. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. No mérito do projeto, é formal e materialmente constitucional, à medida que dá cumprimento ao artigo 37, inciso 10 e parágrafo 4º do artigo 39, amplo da Constituição Federal, permitindo assim a revisão geral anual dos vencimentos e recomposição salarial atingida pela inflação do período. A finalidade da revisão geral e anual é manter atualizadas as remunerações, permitindo acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, circunstância que inclusive torna obrigatória sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data. Observa-se que foram observados os limites determinados pelo artigo 29A, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal, de sorte que os gastos com a folha de pagamento não superam 70% das receitas do Legislativo. Também foram observados os índices e limitações estatuídos pelo artigo 20 e 22, parágrafo único e 59, parágrafo 1º, inciso 2, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os quais há que se observar o limite máximo de 54%, o limite prudencial 51,30% e o limite de alerta 48,6% da receita corrente líquida com os gastos com pessoal. Diante deste contexto, é possível constatar que os percentuais de gasto com pessoal advindos da revisão não importarão em superação dos limites fixados pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistindo impedimentos legais à aprovação. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei complementar em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta egrégia Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 26 de maio de 2022. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica, Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Rigan, relator, Carlos Murilo dos Santos, presidente, Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão Finanças e Orçamento, Carlos Murilo dos Santos, relator, Jairo Leandro Rigan, presidente, e José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 17/2022 e do parecer das comissões. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil, COMPEDEC, do município de Mirassolândia e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores, componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações da assessora jurídica. Para que salve o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Parecer. Foi encaminhado pela prefeita municipal o referido projeto para a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção
da Defesa Civil do município, Compedec. Pretende o Executivo cumprir as determinações da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil. A criação da Defesa Civil no Estado originou decorrente às intensas chuvas ocorridas em Caraguatatuba, 1967, e dos incêndios dos edifícios Andraus, 1972, e Joelma, 1974, que ceifaram inúmeras vidas devido à falta de rápida coordenação dos órgãos públicos e integração com a comunidade. Somente então percebeu a necessidade de um órgão que, ao mesmo tempo, pudesse prevenir a ocorrência desses eventos ou, na impossibilidade da prevenção, minimizar seus efeitos. Nesse sentido, a Defesa Civil é organizada de toda a sociedade para a autodefesa e fundamenta-se no princípio de que nenhum governo sozinho consegue suprir a todas as necessidades dos cidadãos, sendo inegável que uma comunidade bem preparada é aquela que tem mais chance de sobreviver. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil foi instituída pela Lei nº 12.608/2012. Orienta que o gerenciamento de risco e de desastre deve ser focado nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação e demais políticas setoriais, como propósito de garantir a promoção do desenvolvimento sustentável, e trouxe algumas inovações, tais como integração das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde e meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciências e tecnologia e as demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável e inclusão nos currículos do ensino municipal dos principais da proteção e defesa civil e da educação ambiental, entre outras. Portanto, trata-se de uma atividade permanente que se desenvolve através de ações desenvolvidas em 4 fases: preventiva, quando medidas são adotadas visando e não ocorrendo de desastre ou a preparação da população para inevitáveis; socorro, quando todo o esforço é feito no sentido de se evitar perdas humanas ou patrimônios na área atingida por desastre; assistencial, quando são criadas condições de abrigo, alimentação e atenção médica às vítimas e desabrigados; recuperativa, quando investimentos são feitos objetivando o retorno, no mais curto espaço de tempo possível, das condições de vida comunitária existente antes do evento e simultaneamente prevenindo-se ou procurando minimizar as consequências de futuros desastres. Conforme estabelece o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo certo que, no caso em tela, se pretende criar Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, Compedec, do município de Mirassolândia e da outras providências. Portanto, a proposição em análise é de competência do município, nos exatos termos previstos na Carta da República. Pelo exposto na propositura, demonstra-se legal, atende aos mandamentos da Lei Orgânica do município de Mirassolândia e é constitucional, sendo certo que a análise de mérito das disposições contidas em seu texto é de competência dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em tela é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por essa Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 20 de junho de 2022. Assessora Jurídica, Cláudia Renata da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Dorigan, relator. Carlos Murilo dos Santos, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Murilo dos Santos, relator. Jairo Leandro Dorigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro.
Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, informo que foi procurado na última quarta-feira pela senhora prefeita, pedindo urgência urgentíssima na votação do projeto de lei 17/2022, devido à necessidade da criação da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, para sermos contemplados com uma viatura. Assim, considerando que a proposição foi protocolada 48 horas antes da sessão e a urgência do requerimento apresentado pela senhora prefeita, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após o término desta para apreciação do referido e aproveito o ensejo que esta é a última sessão antes do recesso, coloca em segunda votação os projetos de lei complementar 11/2022 e do projeto de lei 17/2022. Declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode fazer uso da palavra. Não havendo, encerra a presente sessão e uma boa noite.